Está começando mais um podcast do Internato à Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você, interno, e você, médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. O meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Escaramuza. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é princípio de Pareto. Gente, para começar esse princípio de Pareto aqui, a primeira coisa que eu queria perguntar era para o Eduardo. Define para mim, o que é princípio de Pareto? Não, é engraçado, Barreto, porque se você for conversar com o pessoal de engenharia, e eu falo isso porque eu já conversei com meus amigos, tenho 2 amigos que fizeram engenharia de produção, e na engenharia, eu não vou dizer todo mundo porque eu não conheço, né? Mas muita gente conhece o princípio de Pareto. Se você for falar de Pareto para um aluno de engenharia, é uma coisa conhecida. Agora, na medicina, praticamente ninguém conhece o princípio de Pareto. E ele é um princípio poderosíssimo, a gente vai falar muito sobre prova de residência médica, a gente vai falar também sobre a vida, e nada mais é do que um princípio que te ajuda demais a aumentar a sua produtividade, a aumentar o seu foco para aquilo que é mais importante. Então, vamos explicar o que é o princípio de Pareto. Depois, com certeza, vocês podem me corrigir, porque vocês estudaram mais a fundo o princípio, mas até onde eu sei, Pareto foi um economista italiano. Não sei agora em qual século ele viveu, com certeza talvez vocês consigam me ajudar nisso, talvez século XIX, se eu não me engano, mas é um economista italiano que percebeu que as terras da Itália, na época, as terras eram a grande propriedade, né, o grande ativo que as pessoas tinham na economia eram as terras, e existia uma grande concentração de terras. Ele percebeu que 20%, aproximadamente 20% das pessoas, eles tinham 80%, eram proprietários de 80% da terra produtiva italiana. Então existia uma grande concentração de terra, e ele notou não só que isso acontecia nessa questão da terra, mas acontecia em praticamente qualquer área da vida. Então, 20% das causas, elas levam a 80% das consequências. Tentando trazer para o nosso lado, para as pessoas entenderem melhor, a gente pode dizer que, por exemplo, para um endocrinologista, eu acho que a gente até chegou a falar sobre isso já em outro episódio, mas para um endocrinologista, mais ou menos 80% dos casos que vão chegar até ele vão compreender apenas 20% da endocrinologia. Como assim? Dos 80% dos pacientes que vão chegar para eles, eu garanto que esses 80% vão ser pacientes com obesidade, pacientes com diabetes e pacientes com distúrbio da tireoide. Então, existe uma grande concentração de pacientes, né, de casos dentro da endocrinologia. Isso vale para qualquer lugar da sua vida. Se você pensar de todas as aulas que você teve na faculdade, Barreto, imagina tudo que você aprendeu durante a faculdade de medicina. Ih, foi pouco. Quantas foram? Então, mas de todo aquele tempo que você passou na faculdade, qual foi, em quanto tempo você aprendeu a maior parte da sua vida? Quantas aulas realmente foram essenciais para você? Quantas aulas, quantos momentos dentro da faculdade, dentro do hospital universitário, foram realmente transformadores e te fizeram ser o médico que você é hoje? Com certeza foi um momento muito curto. E aí o que o Pareto viu era que mais ou menos seguia essa regra do 80-20. Provavelmente 20% do tempo que você passou na faculdade, no hospital, né, no Gafreguin, lá na Unirio, equivaleu a 80% do que você aprendeu. Então isso a gente pode olhar, com certeza a gente vai dar muito exemplo, mas a gente pode olhar em qualquer área da vida, inclusive nas provas de residência médica. Inclusive, já adiantando, realmente, Pareto falou muito bem. A única diferença, ele falou que a gente estudou mais, revisou mais, eu acho que é porque ele já estudou e já tem mais tempo que ele fez isso. Mas, na verdade, Pareto, Vilfredo Damaso Pareto foi realmente no final do século XIX, aí, comecinho, finalzinho, 1892, alguma coisa do tipo. Ele, antes de ver em relação às terras, ele via que, na verdade, 20% das vagens eram responsáveis por 80% das ervilhas boas. Oh, que maneiro. Ele pegou e fez essa alusão. E aí depois, sim, de fato, ele viu que 20% da população era dono de 80% das terras. Não só isso, ele viu que 80% da produção era feito por 20% das empresas também. E aí depois ainda teve e quem na verdade deu o nome de princípio de Pareto não foi nem ele o criador mesmo disso. Foi uma homenagem que um consultor de negócios chamado Joseph Juran fez para ele depois. E ele viu que na verdade 80% dos problemas de qualidade em relação aos negócios eram representados por 20% dos tipos de defeito que apareciam. E depois até a Microsoft viu isso, que 20% que 80% dos problemas de codificação deles estavam dentro de 20% do código. Então, assim, isso realmente é muito grande. E dando o exemplo da medicina, da área da saúde, e depois vou dar um exemplo para você, Barreto, que eu sei que você vai gostar, que na área da saúde, 20% dos doentes
usam 80% dos recursos e 20% dos infectados numa epidemia, numa pandemia, são responsáveis por 80% dos casos de transmissão. E para você, Barreto, que essa é mais legal ainda, 20% dos esportistas competem em 80% das grandes competições. E nisso, dentro disso, 20% levam 80% dos títulos. Então, assim, o princípio de Pareto está muito dentro. Um ponto importante até, porque daqui a pouco a gente vai começar a receber comentário, mas não é 80-20 exatamente. 80-20 é apenas uma aproximação, gente. O princípio de Pareto diz que a minoria das causas vai gerar a maioria das consequências. Isso é poderosíssimo, inclusive, se a gente vai falar da prova de residência médica, mas internamente, a gente aqui, quando a gente recebe dúvidas dos nossos alunos, dos nossos mentorandos, nós sabemos muito bem que uma minoria dos nossos alunos são responsáveis pela maioria das dúvidas que nós recebemos. Isso é natural, tem gente que pergunta mais do que outros, então essa concentração é uma coisa natural que acontece em praticamente qualquer área em que existe interação do ser humano. Um exemplo muito fácil disso que a gente pode falar para qualquer pessoa que estiver assistindo o nosso podcast fazer é quando você pega o seu smartphone para ver os aplicativos que você mais usa, muito provavelmente 20% dos seus aplicativos correspondem a 80% do seu uso no smartphone. Depois dá uma olhada, pega aí pra ver depois. Não, com certeza. Com certeza. Meu Instagram com certeza é mais de 80%. Exatamente. Então, assim, realmente tá bem presente, sabe? Maneiro, cara. Eu acho maneiro porque esses princípios, eles são criados muito fora da medicina, né, cara? O cara é economista. E aí, será que ele, quando criou isso, ele imaginou a quantidade de locais que isso poderia ser utilizado? Porque não só na medicina, a gente está utilizando isso na educação também. Eu acho muito maneiro. Tem aquele outro princípio de Ockham. Lembra? Não, navalha de Ockham, que eu uma vez conversei com vocês. Aquela questão lá do... Se tem uma explicação simples e lógica para um fenômeno, ela é a correta. E é a mesma história, né? O cara num monge, estudando o fenômeno ali da natureza, e aí, pô, alguém foi lá e, não, cara, isso só se aplica perfeitamente aqui para medicina. E aí consegue ter uma revolução, pô, incrível, né? Acho muito maneiro isso. E além disso, o princípio de Pareto também, ele claro que se encaixa em N coisas. A gente pode passar o dia inteiro aqui dando exemplos de casa, dando exemplo de celular, dando exemplo, às vezes, até mesmo de criação. Eu vi um exemplo muito legal que fala que 80% das terras produtivas são usadas para criação para pecuária, para animais, e eles respondem por 20% das calorias geradas em relação a alimentos. E eu achei isso também muito legal. Como é que é? Eu não entendi. 80% das terras produtivas são destinadas à criação de gado, aves, porcos, enfim, suínos, enfim. E dessa produção de 80% das terras, é responsável por gerar só 20% das calorias que a população mundial consome. É um Pareto ao contrário. É um Pareto ao contrário. Mas a regra do 80-20 segue. Mas afinal, Du, a gente falou, qual que é a importância do Pareto, já que a gente deu tanto exemplo? Qual que é a importância do Pareto pra gente agora? Eu acho que o Pareto, como eu falei, é algo que pode melhorar a produtividade em qualquer área. Na prova de residência médica existem algumas aplicações. Eu acho que a mais óbvia, o que as pessoas mais entendem e que provavelmente as pessoas já estão imaginando isso já na própria cabeça, é exatamente a concentração de temas, de assuntos que são mais cobrados em prova de residência médica. Existe um Pareto nas provas de residência médica, é um Pareto poderoso e é um Pareto que pode mudar completamente a sua preparação. Por isso que a gente tem tanta crítica ao modelo tradicional de preparação para a prova de residência, porque o modelo tradicional ele envolve basicamente o estudo da medicina inteira da mesma maneira. Então você vai estudar lá, vai pegar sua aula, vai pegar sua apostila, vai pegar seu material sobre todos os assuntos da medicina e vai estudar uma vez cada um desses assuntos até o final. Ou seja, você está tratando de maneira igual assuntos com importâncias diferentes. Agora, se a gente olhar nas estatísticas, e aqui a gente adora olhar as estatísticas, a gente vai ver que isso aí foi um dado que eu chequei antes de entrar no podcast, que 50% dos temas da medicina, então metade dos temas da medicina, equivalem a 80% da nota da sua prova. Então isso na média dos últimos 5 anos, esse dado a gente tirou no início de 2019. Então na média, nos últimos 5 anos, 50% dos temas equivalem a 80% dos pontos. E no restante, você imagina assim, então a outra metade vale 20%. Não, a outra metade vale apenas 14%. Porque 6% são aquelas questões que a gente não consegue classificar dentro de um tema. Então, só olhando para esses dados, você já pode ver que não faz o menor sentido você estudar da mesma maneira assuntos com importâncias diferentes. Então, existe sim uma maneira da gente
focar nossa energia naquilo que importa mais, estudar de maneiras diferentes. Isso não significa necessariamente você deixar de estudar essa outra metade, né? A metade que vale só 14%. Eventualmente você vai encontrar questões na hora da sua prova, você vai estudar rapidamente, mas não faz o menor sentido você estudar da mesma maneira assuntos com importâncias diferentes. Eu acho que a questão aí é justamente porque no mundo ideal, todo trabalho que você faria teria o mesmo peso, tudo que você estuda tem o mesmo peso, e o grande problema é isso, a gente não está no mundo ideal, a gente está no mundo real, e para isso a gente tem que priorizar aquilo que for prioridade. E mesmo o Pareto da prova de residência, não é questão de deixar de estudar a outra metade, já que metade responde por 80%. Mas estudando bem essa primeira metade, você com certeza já vai ter um diferencial em cima de muita gente. E o restante é estudar também, mas estudar de formas diferentes, que é como a gente coloca também no próprio método. Um ponto importante, que até linkando com outro episódio que a gente já fez, é que não significa necessariamente que você vai mudar o seu estudo, mas você pode mudar, por exemplo, a sua rotina de revisão. Qual assunto que vale mais a pena você revisar várias vezes ao longo do ano, até o final do ano? É aquele assunto que cai sempre, que faz parte do Pareto, ou é aquele assunto que vai cair apenas eventualmente? É óbvio que você tem que revisar com um cuidado muito maior o assunto mais importante, que tem mais chance de ser cobrado. Cara, então fica evidente de que o princípio de Pareto é uma estratégia para você fazer uma priorização de forma objetiva, de forma prática, para todo mundo conseguir realizar essa priorização, né? E isso eu acho muito importante porque hoje em dia a gente está sempre num esquema de ansiedade, de um monte de coisa para resolver e não tem, sempre correndo atrás do próprio rabo. Às vezes é como se a gente fosse subir uma parede, bota uma escada, tenta subir o mais rápido possível, fica ofegante, chega lá no topo, aí olha para o lado, descobre que está na parede errada. Simplesmente porque não parou para pensar e priorizar qual que era o local que deveria ser subido primeiro. Existem diversas formas de você fazer essa priorização. Eu gosto de uma que é da matriz de Eisenhower. O Fernando pode até colocar para quem está vendo no YouTube como é que é essa matriz. Para quem estiver ouvindo pelo podcast, eu vou explicar aqui de maneira simples para ficar claro. É uma matriz de quatro quadrantes. E aí imagina que o quadrante que está do lado esquerdo são aquelas que são pouco urgentes. E aqueles dois quadrantes que estão do lado direito são as que são muito urgentes. No total de 4 quadrantes, beleza? Então os quadrantes da esquerda são os pouco urgentes e os da direita muito urgentes. Os quadrantes de cima são aqueles que são importantes e os de baixo são aqueles que não são importantes. E aí você faz um quadrinho 2x2 e faz várias combinações. Por exemplo, o quadrante de cima da esquerda ele é importante, mas não é urgente. São aquelas coisas que você deve fazer, mas não necessariamente você precisa fazer rapidamente, sabe? Então, você pode decidir, cara, vou resolver isso, mas vou resolver lá, sei lá, daqui a 2 meses, daqui a 1 mês. Você pode se planejar, né? Pode se planejar porque tem tempo, você não necessariamente precisa resolver aquilo rapidamente. Esse quadrante é muito importante, por quê? Porque ele é o melhor quadrante para você colocar as suas coisas e programá-las. Porque quando eles ficam lá do lado direito e em cima, cara, eles são urgentes e importantes. A diferença aqui nesse primeiro quadrante que eu falei, é quando você está se preparando para a prova da residência em janeiro, em fevereiro. Sim. Quando você chega lá em outubro, novembro, cara, isso virou importante e urgente estudar aquilo. E aí é muito mais difícil você conseguir se programar, priorizar, utilizar estratégias para você realmente conseguir ter o melhor resultado, o melhor efeito ali do seu estudo. E embaixo estão as outras coisas, que são as não importantes e não urgentes, que estão aqui na esquerda e abaixo. Esse tipo de coisa, cara, você não tem por que fazer isso nesse momento, a não ser que você queira só por algum outro motivo, ele não é urgente, não é importante, mas você quer fazer por lazer, por exemplo. Instagram, quer curtir uma foto, quer pegar uma praia, enfim. Não é importante, não é urgente, mas você tem a sua necessidade ali por lazer, nada de errado com isso, mas, enfim, não está na questão da priorização. E tem o último quadrante, que é o da direita e abaixo, que ele é urgente, mas não é importante. Esse tipo de coisa é o que a gente mais tem, cara. Chega no meu Instagram, uma mensagem. Chega no WhatsApp, uma mensagem de um amigo, de um grupo. GIF, figurinha agora no Instagram, no WhatsApp. Cara, aquilo é super urgente, porque a pessoa te manda ali e você fica naquela urgência de responder, mas não é nem um pouco importante. Existe uma comparação que eu acho maneira, é que a gente dificilmente fica sem atender um telefone. Mas a gente é capaz, por exemplo, de estar conversando entre 2 amigos e falar, cara, desculpa, não posso te ouvir agora e vou lá atender meu telefone. Porque ele é super urgente, mas não necessariamente é mais importante que a conversa que eu estou tendo pessoalmente. Não, e deixando claro aí que você falou da matriz de Eisenhower,
Quem criou isso, para falar que de fato é uma pessoa gabaritada, foi uma pessoa que era um mestre da produtividade e com certeza um cara muito ocupado, que foi Dwight Eisenhower, que foi o presidente americano. E ele realmente falava, a frase que ele fez do bordão disso é que raramente o que é urgente é importante e raramente o que é importante é urgente. Então isso dá pra gente dividir e dá pra muito fácil criar uma tabelinha, alguma planilha para poder se resolver e também colocar o que é prioridade no seu dia a dia. Com certeza ajuda. Eu acho que a grande questão aqui é que quando você pensa em usar o Pareto a seu favor, que eu acho que é a ideia do nosso podcast, é tentar estimular que as pessoas usem mais o Pareto a seu favor, é você tentar realmente ter coisas importantes planejadas. O que você falou da coisa que é importante, mas não é urgente, e sendo importante e não sendo urgente, isso abre um tempo, abre uma possibilidade de um planejamento, de uma estratégia diferenciada. Eu acho que esse é o grande ponto na preparação para as provas de residência médica. A gente sabe, a gente está gravando esse podcast aqui já no final do ano, na reta final de 2019, chega nessa época do ano, a prova de residência médica se torna urgente. Então, para mesmo pessoas que não se planejaram, que nem estavam pensando na prova de residência médica em janeiro, fevereiro, março, abril, elas começam agora a se preocupar. Só que, obviamente, que estudar em 1 mês, 2 meses, não vai ter a mesma produtividade. É praticamente impossível. Então, acho que a grande questão é essa. Você ter a possibilidade de planejar, saber qual que é o Pareto, o que vai trazer mais impacto para você. No caso da prova de residência médica, a gente falou sobre os temas, mas ainda tem um Pareto ainda mais importante na hora do estudo. Não sei se vocês prepararam para falar sobre isso, mas vamos. Então vamos esperar para falar sobre isso. Mas já que você entrou nesse tema, cara, eu queria te perguntar como é que, beleza, a gente sabe que Pareto é ótimo para priorização e para deixar isso de uma forma prática. Agora, na vida real, como que o mentorando, como que o candidato ali a vaga na residência vai saber qual que é o tema que mais cai? Como é que ele faz para saber isso? Assim, o mentorando, na verdade, ele tem um pouco mais de facilidade porque a gente já dá isso, né? As nossas aulas, elas são sinalizadas, qual é o grau de relevância de cada um dos temas, e além disso, a gente ainda tem o Pareto dentro de cada aula, que talvez seja o Pareto mais importante de todos. Então, assim, se eu falei que, por exemplo, infarto é mais importante do que vasculite, com certeza, o infarto está dentro do Pareto, vasculite não está dentro do Pareto. Para a prova de residência médica, pelo menos não tem a menor dúvida. Mas será que dentro do assunto de infarto existem subtópicos mais importantes do que outros? Será que dentro do assunto de vasculite existem subtópicos mais importantes que outros? Esse é o Pareto micro, que a gente chama, o Pareto dentro do assunto, que com certeza é o mais poderoso. Então, eu posso falar que vasculite não é um tema fundamental para a prova de residência médica. Realmente não é. Mas a doença de Kawasaki é. É uma vasculite da pediatria que cai praticamente todos os anos em várias provas de residência médica pelo Brasil. Já caiu em prova prática, já caiu em prova discursiva. Então, é um assunto que faz parte dentro do Pareto. Então, o grande problema que as pessoas têm ao começar a analisar é enxergar isso. A pessoa sabe que aquele assunto não é tão importante, mas dentro dele tem um tópico muito importante. Então, esse Pareto de dentro do assunto, na mentoria, como que a gente aborda? Através dos nossos materiais. A nossa aula é exatamente focada no Pareto, naqueles subtópicos mais importantes, aqueles que a pessoa não pode deixar de saber. Assim como todos os nossos outros materiais, o roteiro de estudo, o mapa mental, etc. Mas como uma pessoa que não faz a mentoria? Então, aquele cara que está na urgência, né? O cara agora está lá naquele quadrante da urgência. É importante e é urgente. Então, ele tem que resolver a situação dele. Como que ele pode enxergar quais são os assuntos que são mais cobrados, quais são os Paretos para ele? Obviamente, é através das questões. Esse é o ponto mais importante. As questões de prova de residência médica, elas estão mostrando na sua cara qual é o Pareto. Ela está mostrando, imagina que eu sou uma banca do PSU, de Minas Gerais, que é uma prova que a gente vai ter daqui a pouco. Lá na prova de 2019, de 2018, 2017, 2016, estão lá concentrados os assuntos que a banca coloca a maior importância. Isso assim, existe uma tendência muito forte das bancas cobrarem mais ou menos os mesmos assuntos de um ano para outro. Então, se você quer saber qual é o Pareto, não só das provas de residência médica de uma forma geral, mas também da sua prova especificamente, não tem nada melhor do que você pegar as questões, avaliar quais são os temas mais cobrados e direcionar o seu estudo, direcionar a sua preparação através dessas questões. E outra dica para você também que está assistindo e que não é mentorando, que o Du falou que tem um pouquinho mais de facilidade, uma dica é usar o próprio princípio de Pareto para organizar o seu estudo. Você, por exemplo, vai estudar durante 2 horas, 20% desse tempo, dá 25 minutos, pega para olhar as questões e separar quais são os temas mais importantes e usa o restante do seu tempo para estudar aquilo que de fato importa. Isso realmente pode ajudar muito a aumentar a produtividade, porque aí você passa a usar e a priorizar o tema, conforme você falou também, Barreto. Maneiro. Então tem o Pareto macro,
que são dos temas da prova de residência que são mais quentes, e tem o Pareto Micro, que são os temas dentro de cada assunto, né? Por exemplo, se for lá no infarto, por exemplo, eu lembro que o diagnóstico de infarto de parede inferior é um Pareto Micro, que especificamente você não precisa decorar todos, mas se você decorar esse, muito provavelmente você vai acertar boa parte disso. Existe ainda também o Pareto Micro da instituição específica, porque essa específica não em relação aos temas que são cobrados, mas a forma que é cobrada. Temos muitas provas que têm ali caracteristicamente uma pergunta incorreta, ou fazem um quadro clínico e não perguntam um diagnóstico, mas perguntam qual que é o tratamento. E essa forma de treinar também é a forma de você ficar expert naquela característica que vai te dar mais pontuação. Com certeza, eu acho que realmente e isso é treinar e poder priorizar o que for prioridade. Mas, Du, você falou, acho que você já deu uma pincelada e começou a falar, e como que o Pareto se aplica nos materiais? Você falou que a gente tem a aula, que a videoaula, a gente coloca exatamente aquilo que cai, né? Coloca o Pareto, macro, micro. Explica pra gente um pouquinho mais como é que funciona isso em relação aos materiais da mentoria. Até interessante a gente explicar mais ou menos como funciona o processo de produção dos materiais, até para as pessoas entenderem como que a gente utiliza o Pareto. Como que a gente vai produzir o material da mentoria? A gente vai fazer uma aula sobre um tema, não só uma aula, como todos os materiais do tema, né? E aí, no caso, a gente vai ter tanto a aula, tanto o roteiro de estudo, mapa mental e flashcards sobre aquele assunto, e tudo começa a gente avaliando as questões de prova de residência médica dos últimos 5 anos sobre aquele tema. Então, através das questões, a gente vai começar a ver quais são os tópicos considerados pelas bancas. Não é a gente que escolhe o Pareto, a gente até gostaria, né? Tem algumas coisas que as bancas cobram que a gente não cobraria, mas não é a gente que escolhe, são as bancas, então a gente olha as questões e a partir disso começa a produção de flashcards. Os flashcards, eles são como se fosse a nossa unidade mínima do Pareto, né? É ali aquela CCQ, o conteúdo-chave para acertar a questão, que é o tópico ali fundamental. Se você souber aquele tópico, você acerta a questão. Se você não souber aquele tópico, você não acerta a questão, você vai ter que chutar. Então começa nos flashcards e a partir dos flashcards a gente organiza a estrutura, tanto a aula, quanto o roteiro, quanto o mapa mental. Então basicamente isso, a partir disso a gente tem os assuntos, os tópicos e subtópicos mais cobrados dentro de cada tema. E aí uma dúvida que com certeza o pessoal tem, mas e aí, eu só vou estudar então um pouquinho, só vou estudar 20% do tema? Primeiro que não é 20%, a gente explicou, né? Que o Pareto, na verdade, é uma aproximação, é uma minoria ali do assunto. Você poderia pegar em outro curso uma apostila de 200 páginas, no nosso vai se tornar uma apostila de 10, de 15, 20 páginas. Você vai deixar coisa para trás? Com certeza vai, mas como você vai resolver isso? Você vai fazer questões de prova de residência médica. Através das questões, você também vai ter contato com tópicos cobrados, eventualmente, que fogem do Pareto. E dessa forma você vai conseguindo estudar com mais atenção, estudar com uma aula, com um roteiro, com um mapa mental, aquilo que tem mais chance de ser cobrado, e estudar com um pouco de mais rapidez, com um pouco mais de fluidez, através das questões, os tópicos que são menos cobrados. É o conceito que a gente chama de equidade, né? A equidade no SUS é exatamente a mesma coisa, é o acesso à saúde, a facilitação do acesso à saúde de maneira diferente para pessoas com condições diferentes. Então, o SUS tem como prioridade as pessoas com condições socioeconômicas piores, mais complicadas, e isso é o processo de equidade que a gente usa na prova de residência médica. Nesse caso, não são questões socioeconômicas, é apenas incidência em prova de residência médica. A gente vai dar mais atenção para aquilo que é mais importante e mais atenção para aquilo que a pessoa tem mais dificuldade também. E vem cá, o Mentorando tem disponível diversos materiais que, segundo o que você acabou de falar, todos eles estão dentro do princípio de Pareto. Como é que ele vai decidir qual ele deve começar? Tem uma preferência? Se é flashcard, questão, se é videoaula, roteiro, mapa mental? Qual que é? Sinceramente, isso é uma pergunta que a gente sempre tem na mentoria. Eu não acho que isso seja o Pareto da coisa. Então, não acho que isso vai fazer tanta diferença na preparação dele. Se ele vai começar pelo vídeo, se ele vai começar pelo texto. Eu gosto de começar pelo vídeo e mapa mental. A nossa videoaula, ela é baseada no mapa mental. Eu gosto de começar porque ele dá uma visão geral, dá realmente aquela estruturação. A nossa ideia sempre com as aulas é facilitar o entendimento geral do aluno e pensar os tópicos mais importantes. E aí depois ele partiria para o roteiro escrito, flashcards e questões de revisão o tempo todo. A gente sempre usa o efeito teste, que é o efeito utilizado nos flashcards e nas questões, como revisão, como a revisão espaçada, repetida e espaçada do conteúdo. E Edu,
Em relação aos materiais, em relação a ver as questões, na verdade, sempre vai ter aquela questão que foge ao Pareto. E aí o que eu faço? Eu não preciso... Eventualmente eu não vou saber porque ela não vai estar dentro do Pareto, vai ser uma eventualidade. Como que eu lido com essa situação? A gente sabe que a prova não foi feita para acertar 100%, e aí? Essa é uma questão interessantíssima. Também existe o Pareto das questões, né? Imagina que você tirou 70 numa prova. Você fez uma prova de 100 questões, tirou 70, você gostaria de ter tirado 85 para passar em primeiro lugar. Mas você errou 30 das questões. Se você tirou 70, você errou 30. Desses 30 erros, nem todos os erros têm o mesmo peso, têm a mesma relevância. Por quê? Porque com certeza desses 30 erros eu garanto que em qualquer prova de residência médica vão ter lá questões que a gente chama de questões absurdas, questões ou polêmicas, questões mal formuladas, questões muito difíceis, muito específicas, que todos os candidatos vão ficar na dúvida. Esse é exatamente o tipo de questão que o aluno normalmente foca mais, o aluno chama a atenção do aluno, então ele fica preocupado, nossa, eu não fazia a menor ideia de qual era a resposta dessa questão. Mas essa questão é justamente a que tem a menor importância, porque todos os candidatos vão ter dificuldade. Ninguém sabe toda a medicina na hora da prova de residência médica. Isso é um ponto importantíssimo. E qual que é o Pareto dessas 30 questões? São exatamente as questões que cobram os assuntos mais importantes, aqueles assuntos relevantes, aqueles assuntos que o seu concorrente está preparado, vai acertar a questão. Se você errar, você vai ficar para trás. Ou seja, as questões que de fato fogem ao Pareto, eu não preciso me preocupar, porque afinal de contas é esperado que as pessoas errem, na verdade. Aí tem uma questão até para nos aprofundando um pouco mais nisso. Você só vai se preocupar e prestar atenção numa questão que foge ao Pareto se essa questão, apesar de estar fora do Pareto geral das provas de residência médica, estiver dentro do Pareto da sua instituição específica. Então imagina que vasculite não é tão importante nas provas de uma maneira geral, mas a banca do PSU adora vasculite. Tem um reumatologista, isso é um exemplo, tá, gente? Eu não sei se a banca do PSU adora vasculite. Mas, usando exemplo hipotético, pode acontecer, isso acontece. E isso faz parte, por isso também que é fundamental o aluno... Você passou na PSU, não passou? Não, eu não fiz a prova do PSU. Então daqui a pouco começa a falar assim, porra, eu fui fazer a prova e não apareceu nada de vasculite, e aí, o que eu faço? Não, eu não Brincadeiras à parte. Quem vai fazer PSU, câncer de tireoide, é um assunto importantíssimo para a prova do PSU. Beleza, maneiro, Dado. Cara, e surge uma dúvida em relação a se esse princípio de Pareto ele se aplica igualmente a todas as pessoas. Eu e Gustavo, por exemplo, fizemos faculdade quase que ela inteira juntos e nós somos pessoas muito diferentes em termos médicos, do que a gente gostava mais. Eu, por exemplo, ficava muito mais tempo na enfermaria de clínica médica, enquanto Gustavo sabe milhões de vezes mais sobre ginecologia e obstetrícia. Como é que essas duas pessoas, que são totalmente diferentes, vão entrar em um curso que tem esse princípio de Pareto e vão realmente ter aquilo que elas precisam para passar na prova? Isso é interessante. Existem duas variações importantíssimas de pessoa para pessoa, usando como exemplo mentorando ou qualquer pessoa que faça prova de residência médica. Primeiro, você pode querer passar no PSU e eu posso querer passar no SUS São Paulo. São duas provas diferentes que vão ter um Pareto diferente. Então, por exemplo, usando o nosso exemplo da vasculite, para você vasculite seria muito importante, para mim nem tanto. Então, essa é uma diferença importante. E a segunda diferença importante foi o que você citou. Você pode ter muita facilidade em vasculite, então você pode ser um cara que sempre fez estágio de reumato, sabe tudo sobre vasculite, e eu posso não saber nada. Então, para mim, vai ser mais importante me preparar para aquilo. Como que a gente age nessas duas variações, né? O que a gente faz para tentar minimizar esse problema? A gente usa já desde 2019, no ano que vem vai estar ainda mais robusta, a inteligência artificial, né? Em parceria com o Medq. O aluno, de acordo com o que ele marca como quais são as provas prioritárias dele. Então, você lá no início da mentoria, você vai colocar quais são as suas provas prioritárias, depois você pode mudar. E também, de acordo com seus erros e acertos dentro da nossa plataforma de questões, você vai ter assuntos com relevância diferente. Então, se você vai fazer a prova do PSU, e vasculite é muito importante no PSU, com certeza você vai revisar com mais frequência vasculite do que eu, porque eu marquei lá o SUS São Paulo. Então, essa é a inteligência artificial trabalhando. E da mesma forma, se você já está acertando todas as questões sobre vasculite, a vasculite vai deixar de ser um assunto tão relevante para você, e quando aparecerem questões sobre o tema, vão aparecer só as questões mais difíceis, usando o que a gente chama da teoria de resposta ao item, o TRI. Então, a inteligência artificial ela vai priorizar os assuntos mais importantes para a sua prova e também aqueles assuntos que você tem mais dificuldade.
Isso é muito legal, falando da teoria de resposta ao item, a mesma teoria do Enem, né? Pra quem tá no quinto, sexto ano, e até a gente mesmo. Que Explica um pouco. O SUS e São Paulo também usa. Não, é justamente isso. A teoria de resposta ao item, ela coloca pesos diferentes nas questões. Em relação à prova, são aquelas questões que, teoricamente, as pessoas acertam mais, tem um nível de dificuldade menor. Espera-se que as pessoas não deveriam errar aquela questão. Basicamente o seguinte, imagina que eu tirei 70 numa prova e você tirou 70 na prova. Só que você teve um grande desempenho nas questões difíceis e teve um desempenho mais ou menos nas questões médias. Você deu sorte. A teoria de resposta ao item vai dizer que você deu sorte, que você acertou por aleatoriedade as questões difíceis, e por isso a minha nota de 70, que foi uma nota construída acertando as questões fáceis, acertando a maioria das médias e errando a maioria das difíceis, é uma resposta que condiz mais com o meu nível de conhecimento. Então é exatamente isso. Essa é a maneira que o Enem avalia basicamente os candidatos. Então, nem todas as notas, apesar de numericamente serem iguais, equivalem ao mesmo nível de conhecimento sobre aquele tema. Então o mentorando tem certeza de que tem essa segurança de que a sua individualidade vai ser respeitada através da inteligência artificial, que usa tanto o conhecimento que ele tem hoje, a partir dos erros e acertos nas questões que ele faz dentro da plataforma, mas também em qual opção que ele escolhe quanto a prioridade de instituição. Isso é importante só a gente falar que tanto a instituição individual, você marcar qual é a sua instituição e isso afetar a inteligência artificial, quanto a teoria de resposta ao item, são coisas que vão entrar em 2020. Então, em 2019, a gente tem a inteligência artificial a partir da incidência dos temas de maneira geral e também dos seus erros e acertos, mas não é a mesma coisa da TRI e da instituição individual. Isso vai ter uma variação também, né, pro ano que vem. Beleza, ótimo. Muito bem, isso tudo a gente está falando do princípio de Pareto na preparação. E quando chega no dia D, existe algum tipo de priorização que o cara faz ali na hora da prova? Ele tem que fazer as questões mais fáceis, as mais difíceis, as mais rápidas, mais diretas? Como é que é essa priorização? Isso vai ter uma diferença fundamental de acordo com um critério. Se o aluno tiver dificuldade de terminar a prova no tempo, então imagina aquela pessoa que tem dificuldade, ou uma prova que seja muito longa, como é, por exemplo, a do SUS São Paulo, da USP de São Paulo. Nesse caso, como a pessoa vai ter um tempo escasso, com certeza ela precisa priorizar as questões fáceis, as questões que ela tem certeza da resposta. Isso é óbvio, pode parecer óbvio, mas muita gente não faz, porque exatamente se faltar o tempo lá dela terminar a prova inteira, ela pelo menos vai ter garantido as questões que ela tinha certeza que ela dominava, e aí vai acabar não respondendo as questões mais difíceis e que naturalmente ela teria já um desempenho pior. Isso é importante. Sempre que você tiver na dúvida se vale a pena ou não usar o princípio de Pareto, quase sempre vai valer, mas você vai pensar se você tem ou não escassez de algo. Então, se a gente está pensando, por exemplo, na prova de residência médica, por que é tão importante usar o Pareto na preparação para a prova? Exatamente porque a gente tem uma variável que é escassa, que é o nosso tempo. Então, o nosso tempo é escasso. A gente tem a faculdade, ou a gente já está trabalhando, ou a gente tem formatura, a gente tem um monte de problema que aparece aí no meio da nossa vida de transição de estudante para médico, e o tempo é muito escasso, e por isso a gente tem que fazer dele o mais produtivo possível, e nada melhor do que o princípio de Pareto para isso. De fato, eu até mesmo tinha uma dificuldade muito grande para fazer prova, que eu tinha um toque absurdo. Eu tinha que fazer na ordem as questões. E isso, assim, era uma burrice absurda, né? Tipo assim, eu conseguia passar. Não, eu ficava nela até eu resolver. Eu ficava puto quando eu não conseguia fazer, inclusive. Mas, bom. A gente está aqui entre nós. Está aqui entre nós e todas as pessoas agora que estão vendo, sabem que não faça isso, não siga isso. O princípio de Pareto pode ser muito bem aproveitado na hora da prova. E como é o Pareto na vida? A gente demos alguns exemplos aqui, falei do aplicativo do celular, inclusive, que a gente consegue ver. Falei um pouquinho também em relação à saúde, em relação à questão da agropecuária, né, das terras e tudo mais. Até tem um Pareto legal também, que você passa 80% do seu tempo em casa em 20% da área só também. Isso é um Pareto, né, ao contrário, muito, muito legal também. Seu quarto, né? Você fica 80% do tempo lá. Como é o Pareto na vida? O que você pode falar, Du? Acho que o Pareto... As pessoas já devem ter começado a imaginar a aplicação do Pareto em qualquer coisa da vida. Basicamente, eu acho que antes do Pareto, a pessoa primeiro precisa ter uma clareza do que ela quer. Quais são os objetivos dela? Imagina que seu objetivo é passar numa boa residência médica, seu objetivo é se tornar um grande especialista, seu objetivo é cultivar uma boa relação com a sua família, com seus amigos. Você tem que saber o que você quer, e eu tenho certeza que, sabendo o que você quer, existe um Pareto para você alcançar de maneira mais rápida, de maneira mais produtiva, de maneira mais efetiva todos os seus objetivos. Então,
Se eu estou falando de prova de residência médica, é exatamente você usar o Pareto na preparação, como a gente falou. Você vai estudar com mais energia, você vai dar mais importância, temas que são mais importantes, você vai olhar o Pareto dos subtópicos, etc. Se você estiver pensando, por exemplo, em se desenvolver como um médico, eu até cheguei a falar com o Barreto no início desse episódio. Provavelmente a minoria do tempo que ele passou na faculdade, que ele passou estudando medicina, foi o essencial para ele se tornar o médico que é hoje. Se a pessoa consegue identificar, se a pessoa consegue hackear qual que é o Pareto dela para ela se desenvolver como médico, se ela, por exemplo, identificar quais são os professores que ensinam realmente ela, quais são os verdadeiros mestres dela, ela vai ter a capacidade de manipular de uma maneira boa, né, uma maneira positiva, o tempo dela para que ela fique mais tempo nesses momentos do Pareto. Então, se você tem uma aula que é absolutamente inútil, você não faz nada e você pode faltar essa aula, talvez faça sentido. Desculpa estar falando isso aqui, mas realmente talvez faça sentido. E se você, pelo contrário, tem um rodízio de internato, um professor que, cara, você passa 1 hora com ele, parece que você aprendeu assim mais do que você tinha aprendido nos últimos 2 meses estudando, fique mais tempo com ele, passe tempo com ele, converse, cultive relação. E a mesma coisa que eu acho que vale para a vida, o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Talvez um dos grandes problemas que atrapalham demais as pessoas nisso é elas não terem essa consciência do Pareto. Elas acham que tudo da vida profissional é importante, elas não veem diferença de importância e elas acabam ficando sem tempo, acabam sacrificando a vida pessoal, acabam sacrificando as relações pessoais e isso acaba atrapalhando demais a vida da pessoa como um todo. A gente deu um exemplo clássico que é o dos aplicativos celular. Imagina quanto tempo inútil a gente gasta com o celular, com aplicativos, com redes sociais. E eu nem sou das pessoas radicais que acham que redes sociais só vieram para o mal, pelo contrário, eu acho que existe uma possibilidade... Usamos muito, inclusive. Isso, infelizmente, eu gostaria de poder usar menos, mas de qualquer jeito, eu acho que as redes sociais podem ter um papel muito importante. Você aprende coisas nas redes sociais. A gente tem, por exemplo, nosso canal do YouTube da JJ, que tem muita coisa legal. Tem vários outros canais de YouTube, Instagram, que tem muita coisa legal. Você pode se comunicar com pessoas que você gosta, que você ama, que você não vê há muito tempo, mas existe também todo o outro lado, né? E o outro lado, eu acredito que equivale a um mais de 80%. Exatamente. A mais de 80%. O lado de fofocar, de ficar vendo a vida dos outros, essa coisa. Eu acho que é exatamente isso. Você identificar quais são os seus objetivos, o que você quer da sua vida, planejar aquilo e aí sim, qual que é o Pareto para eu chegar até lá? Se você fizer essa reflexão, tenho certeza que você vai achar ali quais são os atalhos. Já aproveitando então, vamos reverter esse Pareto para você que fica aí 20% do seu tempo olhando 80% de coisas inúteis, fica os 80% vendo os 20 importantes aí, inclui a JJ também. E uma coisa interessante é a gente fala, aquilo é Pareto, aquilo não é Pareto, mas não é uma coisa binária, né? Você não vai fazer o Pareto ou não fazer o Pareto, você vai começar a fazer coisas que dão mais produtividade, que dão mais resultado em direção ao que você quer. Isso que é o princípio. Então, se você estudava, imagina que você estava se planejando para estudar exatamente da mesma forma todos os assuntos da medicina. Se você ajustar um pouco, se você gastar mais tempo para estudar assuntos mais importantes, gastar menos tempo para estudar assuntos menos importantes, você já vai ter um ganho de produtividade. Não precisa ser perfeito, na verdade não existe a perfeição, é apenas um caminho em direção ao aumento de produtividade. E um último Pareto antes da gente fazer o encerramento, acho, desse podcast que já está chegando ao final, é que para concursos, isso inclui a prova de residência, claro, 20% dos alunos tiram 80% das notas mais altas. Conseguem 80% das vagas? Conseguem 80% das vagas, ou seja, o princípio de Pareto realmente vale muito. Bem, maneiro. Você tinha mais alguma coisa pra falar? Não. Não? Eu percebi que eu te cortei. Estamos chegando ao fim do nosso podcast do Internato à Residência Médica. Nós discutimos aqui o tema hoje, princípio de Pareto. Eu vou passar aqui as principais coisas, os principais pontos, os takeaway. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, vocês me completam, beleza? A gente definiu aqui qual que é o princípio de Pareto, né? Esse princípio 80-20 que foi criado por um economista italiano, perto de 1900. A importância dele na questão da priorização e na praticidade do seu uso. Se você quiser saber realmente quais são as questões, esse princípio macro e micro, que vão cair na sua prova de residência, é claro, o ideal é que você procure nas próprias questões das provas de residência. Na mentoria, a individualidade do mentorando é respeitada em 2020,
A partir do momento que a gente utiliza tanto as provas que ele vai fazer o concurso, mas também a quantidade de questões que ele acerta e erra dentro da plataforma. Para terminar, é importante lembrar que o princípio ele pode ser utilizado na vida inteira. E uma coisa que você falou, uma frase que me marcou aqui, que eu gostei, é para a gente utilizar esse princípio para manter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que talvez pode ser só no meu ponto de vista, mas é uma das grandes dificuldades de hoje em dia. Vocês querem completar alguma coisa? Eu acho que para completar, o princípio de Pareto sempre foi importante. Ele começou lá no final do século XIX, mas ele sempre foi importante, sempre foi usado por empresas, por corporações que buscavam maior produtividade, mas agora ele também se tornou essencial para as pessoas comuns. Por quê? Porque hoje em dia a gente está lotado, a gente está com muito estímulo externo. Então a gente tem a rede social, a gente tem informação chegando, a gente tem gente ligando, é aquele parente que você não vê há 50 anos que está te mandando WhatsApp, você tem que estudar para a prova de residência médica, você tem que passar para aquilo, fazer aquilo. Então a gente tem muito estímulo. Então nesse meio, nesse contexto, é fundamental que você identifique qual que é o Pareto da sua vida. O que é realmente aqueles 20% de coisas que você tem que fazer, que você tem que se preocupar, que vão te levar a chegar aos seus objetivos. E eu, para completar, digo que o princípio de Pareto nada mais é do que uma legenda que foi incluída numa imagem que já existia há muito tempo atrás, né? Na verdade, a grande maioria dos resultados vem da minoria das ações que a gente realiza. Então, isso sempre existiu e sempre vai existir. A gente só colocou em números e dados para mostrar para você de forma objetiva e clara que isso realmente acontece. A regra não é 80-20, mas é para mostrar que a maioria dos resultados que a gente tem vem da minoria das ações que a gente faz. Acho que essa é a mensagem que a gente tem que ficar atento. Muito bom, muito bom. Um podcast que ensinou aqui bastante coisa sobre um conceito que é essencial para a JJ Mentoria, né, que é o princípio de Pareto. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, YouTube, Spotify e Instagram. Podem utilizar o princípio de Pareto dentro das nossas redes sociais. E depois também, claro, um pouquinho para se divertir, porque todo mundo é filho de Deus. Está terminando o podcast do Internato da Residência Médica. Podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Escaramuza. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana.